Ai, o que será que a gente pode fazer na consulta de enfermagem, hein? Você sabe que a consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro. Mas o que muito enfermeiro tem dúvida é como colocar de forma sistematizada tudo aquilo que sabe quando está diante do paciente naquele tempo tão precioso que a gente tem, que é a consulta de enfermagem. Então, se você quer aprender de um jeito simples como realizar de forma excelente uma consulta de enfermagem, fica aqui comigo que esse vídeo eu fiz pensando em você. Olá, prazer, eu me chamo Mari Libório, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que busca se tornar referência na enfermagem. E aí, vestiu o jaleco? Então agora vamos fazer a diferença. A gente entende a consulta de enfermagem como uma ferramenta de assistência que serve para o indivíduo, que serve para a família e que utiliza o processo de enfermagem. E aí talvez você comece a ter dúvidas, o que é o processo de enfermagem, como assim consulta de enfermagem, peraí. E aí eu vou te explicar que muito provavelmente processo de enfermagem é apenas o nome que a gente dá para aquilo que você já faz na sua prática. E como eu sou uma enfermeira que gosta de legislação, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tudo que norteia e respalda enquanto lei essa nossa atuação enquanto profissional de enfermagem. Então vamos lá, o que é esse tal processo de enfermagem? A gente aprende lá na faculdade, estuda, faz prova, mas às vezes na faculdade aquilo é algo que é muito teórico e ainda não é prático, então a gente tem dificuldade de entender que aquilo que a gente estudou lá é o que a gente está fazendo aqui agora. Então vamos colocar isso em pratos limpos? O processo de enfermagem, ele é uma forma de trabalhar, ele é uma maneira de você organizar o atendimento de forma que aquele tempo que você está com o paciente seja bem aproveitado e que você consiga todas as informações que precisa para converter aquilo em um plano de cuidado, em informações de prevenção, de promoção de saúde, em uma prescrição de enfermagem. Então, o processo de enfermagem é como que a gente vai fazer o aproveitamento desse tempo diante do paciente para que isso se converta em cuidado. Então, você enfermeiro não tem que ficar inseguro se sabe ou não sabe o processo de enfermagem, porque como eu já disse anteriormente, muito provavelmente é aquilo que você já faz de forma sistematizada. E se você ainda não sistematizou da maneira que tem que ser, essa é a oportunidade de você, a partir de agora, começar a fazer do jeito certo. Faz parte do processo de enfermagem da consulta em si uma documentação, um impresso, que pode ser da sua instituição, pode ser algo que você mesmo criou, que vai nortear você e te dar aquela sequência daquilo que você precisa abordar e o que tem que constar no seu atendimento. Eu, por exemplo, trabalho num serviço onde o atendimento ele é todo informatizado. Então, para que eu não me perca e não me esqueça de nada, eu criei um impresso próprio meu que eu deixo salvo num bloco de notas na área de trabalho, eu copio e colo e aquilo norteia a minha assistência. Então, veja, mesmo se você usar um sistema informatizado, você pode desenvolver estratégias ali para te facilitar e facilitar o seu raciocínio. Muitas vezes, a forma como você gosta de abordar o paciente, ainda que siga uma sequência lógica, ela é muito peculiar. Então, você criando aquela sua própria forma de trabalhar também vai te ajudar. E que etapas são essas que não podem faltar na consulta de enfermagem? Eu quero que você fique aqui comigo porque eu vou te explicar cada um dos 5 passos do processo de enfermagem. Mas antes, me fala aqui como é que é na tua instituição. Você já tem um sistema informatizado, você usa papel e caneta e assim, se você usa papel e caneta, ok, não tem problema nenhum, porque o importante é a gente registrar o nosso atendimento, tanto faz se ele vai ser registrado no prontuário eletrônico ou não. Hoje existe uma determinação de que os serviços públicos usem sistemas informatizados para o registro do seu atendimento e eu acho isso muito proveitoso. Mas se essa não é a sua realidade ainda, papel e caneta vai te atender perfeitamente bem. Então bora lá para essas 5 fases do processo de enfermagem. Primeira fase, coleta de dados. Essa fase é fundamental, ela vem antes de tudo, porque é a partir daí que você vai conseguir traçar tudo aquilo que você vai fazer depois. Então a coleta de dados é muito importante. Uma boa entrevista é fundamental. A forma de entrevistar seu paciente provavelmente vai ser aprimorada com o tempo, conforme você for tendo mais intimidade, até com a sua própria maneira de ser enfermeiro, mas é muito importante que você aproveite esse tempo, que você deixe o seu paciente à vontade, porque você conseguir se conectar com o paciente nesse momento vai ser muito importante para todas as fases que vêm na sequência. Em muitas ocasiões, ela é realizada no primeiro contato com o paciente. Então, quando o paciente chega numa instituição, é atendido pela primeira vez no ambulatório, mas a verdade é que essa coleta de dados, ela é contínua. A cada encontro que você tem com o seu paciente, a
a cada atendimento que você tem com o seu paciente, você é capaz de conseguir mais informações desse paciente que vão compor melhor essas informações do processo de enfermagem que estão no prontuário de atendimento do seu paciente. Nesse momento da coleta de dados, é muito importante que você demonstre interesse genuíno por aquilo que você está perguntando e recebendo de resposta. É uma excelente forma de se conectar com o seu paciente, como eu já disse. Use esse tempo, ele é muito precioso. Na prática de consultório, principalmente, na prática da consulta de enfermagem, isso é feito ali direto com o paciente ou às vezes com o acompanhante do paciente, quando você está falando de crianças ou de pessoas que não são bons informantes, por qualquer razão que seja. E aí você vai utilizar tudo aquilo que você tem disponível. Então, é através da anamnese, é através da interpretação dos exames que esse paciente possa ter trazido, que já foram solicitados ou por você ou por outro profissional da equipe, através do exame físico, tudo isso compõe essa coleta de dados. Então veja como é amplo, não é simplesmente uma conversa, ela é uma estratégia para que você, através dos dados coletados, consiga traçar ali aquilo que a gente vai falar no próximo tópico. E que próximo tópico é esse? O próximo tópico é o diagnóstico de enfermagem. A gente não consegue traçar, a gente não consegue fazer um diagnóstico de enfermagem se antes disso a gente não tiver cumprido todas as etapas da coleta de dados. Então, o exame físico, a avaliação do paciente enquanto seu histórico de saúde, a conversa que você vai ter com os seus familiares, e também a gente não consegue fazer um bom diagnóstico de enfermagem se a gente não tiver cumprido com excelência essa coleta de dados que veio antes. Agora me fala aqui, da coleta de dados de enfermagem que eu falei, o que você tem mais dificuldade? Você quer uma aula sobre exame físico? Você quer uma aula sobre interpretação de exames laboratoriais? Que exame laboratorial que você tem mais dificuldade de saber interpretar? Me fala que eu vou fazer uma aula especialmente para você. E sobre o diagnóstico de enfermagem, a gente pode entender essa etapa como fruto do seu julgamento clínico, daquilo tudo que você coletou. Então é nessa hora que você vai usar o que você tem de informação como base para suas intervenções de enfermagem. Lembre-se de uma coisa, o diagnóstico de enfermagem, ele aborda as respostas do indivíduo frente aos problemas de saúde que ele tem ou talvez os problemas potenciais de saúde. E é ele que proporciona essa base para as intervenções de enfermagem que serão propostas para esse paciente. Bom, eu falei que são 5 etapas, certo? Então fica comigo que agora a gente vai para a terceira delas. Planejamento de enfermagem. Essa etapa do planejamento de enfermagem, ela envolve você, enfermeiro, e também envolve os outros atores da equipe. Envolve a equipe multidisciplinar, ela envolve o familiar do paciente, ela envolve o paciente. Então essa etapa, ela é muito importante porque ela também é fruto de uma discussão que a gente faz em conjunto. Então, no planejamento de enfermagem, a gente vai pensar quais são os resultados que nós queremos alcançar, quais são as etapas de trabalho que a gente vai precisar ter para chegar nesse resultado e quais são os atores que estão envolvidos para que a gente efetivamente chegue nesse resultado. Essa é a nossa terceira etapa do processo de enfermagem. Vamos agora para a quarta etapa do processo de enfermagem. A quarta etapa é a etapa de implementação. Então, você já levantou os dados a respeito desse paciente, você já tem um diagnóstico de enfermagem, você já fez um planejamento da sua assistência e agora você vai implementar. E na hora de implementar a assistência, com certeza você vai contar com também os outros atores que estão responsáveis pela assistência direta desse paciente. Nessa etapa, é tão importante quanto aquilo que você fez com o seu paciente, aquilo que foi anotado sobre a assistência que foi prestada a esse paciente. Então lembrem-se, a gente da enfermagem tem isso muito claro na nossa mente, a gente nunca pode esquecer. Aquilo que não foi registrado é como se não tivesse sido feito. Então, nessa fase, o registro, a anotação de enfermagem, ela é primordial. Uma anotação de enfermagem bem feita é a anotação que contempla o resultado de todas essas etapas do processo de enfermagem. Então, o que efetivamente foi feito com aquilo que foi diagnosticado, levantado de informação, planejado e implementado efetivamente. Agora, antes de eu falar a quinta etapa do processo de enfermagem, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo novinho para você, para te ajudar a ser protagonista na enfermagem. Vamos lá, por fim. Quinta etapa do processo de enfermagem. A quinta etapa do processo de enfermagem é a avaliação. Aqui a gente vai ver se tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente implementou, teve o resultado esperado. Será que a gente precisa corrigir a rota? É nessa hora que a gente vai parar e vai pensar. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês, tudo isso acontece de maneira muito dinâmica. Então, dependendo do seu local de trabalho, isso vai acontecer diariamente. Às vezes, isso vai acontecer com a periodicidade de idas do paciente
paciente até o seu serviço. Mas essas etapas do processo de enfermagem, elas vão acontecer de maneira contínua em cada abordagem que você faz com esse paciente. Você tem a oportunidade de coletar um dado a mais, você tem a oportunidade de evidenciar algo diferente no exame físico, você tem a oportunidade de então traçar um plano de cuidado diferente através de um diagnóstico de enfermagem novo e então fazer uma implementação e uma nova avaliação. Tudo que eu falei aqui é um apanhado daquilo que você precisa saber para ter segurança de que a sua consulta de enfermagem está contemplando tudo aquilo que é esperado numa consulta de enfermagem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 livros que eu recomendo pessoalmente, que são muito bons, que podem te ajudar a ter mais informação sobre o processo de enfermagem e a consulta de enfermagem. Eu espero que você se dedique à leitura e ao estudo. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você quer mais vídeos sobre esse assunto e eu te espero no próximo vídeo aqui no nosso canal.